Olá, meu amigo Freela de sucesso, como é que você está? Bom, hoje eu vou falar para você sobre 3 coisas que você nunca pode fazer como redator. Então, se você é redator, se você tem vontade de virar redator, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a economizar tempo e ganhar mais dinheiro. Então, vamos lá. Bom, quem sou eu? Eu sou a Tani, estou à frente desse projeto aqui, falando um pouco sobre o universo freelancer e trazendo a minha experiência, né? Trazendo a minha experiência de vida como freelancer já há 2 anos aqui, atuando dentro da plataforma 99 Freelas. E hoje estou à frente de 4 empresas, abrindo a 5ª empresa. Então, assim, a gente tem bastante coisa, tem uma equipe bem grande. E nesse momento estou bem focada em produzir material, produzir conteúdo para vocês, para poder ajudar, né, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então, vamos lá, sem mais delongas. Se você não caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Vou te convidar a dar uma olhada nos outros materiais, nos outros vídeos que tem aqui na página, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa jornada. E, bom, vamos lá. Quais são essas 3 coisas, Tânia? Por favor, me conta logo que eu não quero errar. Essas 3 coisas são simples, só que a gente vai levando, vai empurrando com a barriga e acaba que a gente não faz, ou então a gente deixa para depois, ou então a gente não tem esse feeling de entender que isso é errado. Então, assim, são coisas simples, mas que ao mesmo tempo, né, podem colocar o teu trabalho, a tua credibilidade como redator no lixo. Então, eu vou te dizer quais são essas 3 coisas, eu vou te explicar um pouquinho sobre cada uma delas, mas antes, né, vamos começar falando o que é um redator, né? Vamos falar o que é um produtor de conteúdo para quem está chegando agora se contextualizar e ver se faz sentido, né, para vocês. Então, vamos lá. Um redator é a pessoa que escreve textos para o blog. Então, é a pessoa que vai escrever ou para o blog ou para a rede social, é a pessoa que vai pegar algum conteúdo, que vai pegar ou que já existe na internet, vai fazer várias pesquisas e vai formatar um artigo. Gente, não é um artigo científico, não é aquela coisa de faculdade, aquela coisa que você precisa realmente de uma formação, de um estudo bem mais profundo. É algo que demanda técnica, né? Você precisa de técnica, você precisa entender o que é pedido, o que é cobrado, para que você possa escrever, né, um artigo que vá cumprir aí todas as regrinhas do Google ou de outro buscador, né? Então, assim, o trabalho do redator é basicamente pegar vários textos, estudar várias fontes e transmitir com as próprias palavras, né, dentro de um texto e seguindo todas essas regras, né? Regras que a gente chama de SEO e de legibilidade, né, que é o que é avaliado pelos mecanismos de busca. Tânia, você está falando um monte de coisa, eu não entendo nada disso. Gente, eu gastaria meia hora aqui para explicar tudo, então vou tentar ser o mais objetiva possível, né? O que acontece? Hoje as empresas estão investindo muito em marketing de conteúdo. Eu me tornei especialista em marketing de conteúdo, então eu atuo, né, dentro de uma das nossas empresas, que é a Trix Ideias Criativas, eu atuo produzindo conteúdo para várias empresas, atendo inclusive empresas grandes como o Sebrae. Então, assim, a gente realmente produz bastante conteúdo, a gente produz texto para blog, a gente produz post para rede social, tudo que for necessário para o LinkedIn, enfim, tudo que é necessário para que a empresa, né, realmente cumpra esse objetivo que é entregar conteúdo para os clientes, para os seguidores, enfim. E uma dessas formas é dentro do blog. Né? E dentro do blog você tem uma estrutura que precisa respeitar o Google para que você suba ali naquele ranking. Sabe quando você pesquisa ali no Google e assim aparecem os primeiros textos, aqueles textos, né, que estão abaixo dos anúncios, que os anúncios, né, a gente vê escrito assim, anúncios, quer dizer que a pessoa pagou para estar ali no topo, não são esses, são os que estão abaixo desse. Quer dizer que são os textos mais bem ranqueados. O que isso quer dizer, né? Que são os textos que seguiram as regrinhas do Google, que seguiram todas essas regras, que estão ali aparentemente assim, entregando o melhor conteúdo. Então o Google enxerga dessa forma. E para você poder, né, produzir um texto que alcance essa classificação, que chegue ali no topo, você precisa de várias técnicas. E dentro dessas técnicas, né, da minha parte, que foi exatamente esse vídeo, existem 3 erros, assim, que não chega a ser técnica, mas são 3 erros que joga a tua credibilidade e faz com que o cliente não volte a fechar contigo. E é isso que eu vou te falar agora, quais são eles. Então, vamos lá. Quais são os primeiros erros, né? O primeiro erro, do meu ponto de vista, se tratando de trabalhar como redator, como blog, é você atrasar uma entrega. Então, assim, gente, é muito chato você, enquanto cliente, estar contando com aquele texto e o freelancer atrasar a entrega. Então, isso pode prejudicar a empresa de uma forma que vocês não imaginam. Então, assim, quando vocês pegarem, né, um projeto, quando vocês pegarem um texto para fazer,
tem que dar um prazo que seja realmente real, que você vá conseguir produzir, né, esse texto, para que não ocorram atrasos. Porque se ocorrer, você está jogando a credibilidade do teu negócio no lixo. Então, assim, eu não vou falar para vocês, poxa, eu nunca atrasei uma entrega. Já aconteceu, eu também sou humana, né? Então, assim, bem no início da minha carreira, quando eu ainda estava ali apanhando, aprendendo como que funcionava, eu atrasei algumas entregas, né? Isso é normal. Mas, assim, hoje eu posso dizer que com tudo que eu passei, eu já tenho algumas estratégias para driblar isso. Que, inclusive, hoje eu ensino muito isso, né? Então, eu falo muito sobre isso. Então, se você já está me seguindo, você já sabe o que eu vou falar. Então, se você acha que você vai gastar um dia para produzir o texto, pede 2 de prazo. Se você acha que você vai gastar, sei lá, 5 dias para produzir uma quantidade de textos, pede 6, 7 dias de prazo, porque você vai ter 1 ou 2 diazinhos ali que vão te dar essa margem se você não conseguir produzir no 5. Só que aí onde está o pulo do gato, né? A gente é brasileiro. A gente é brasileiro e a gente acaba deixando tudo para a última hora. Isso é normal, faz parte da nossa cultura e tudo mais. Então, o que eu recomendo você fazer? Quando você fechar um projeto, você passar 7 dias para o cliente, esquece esses 7, coloca 5 para você, na sua organização, na tua planilha, no teu Trello, sei lá, na tua agenda do celular, coloca que são 5 dias que você vai focar na data dos 5 dias. Porque senão não vai adiantar nada, você pedir mais 2 dias e você deixar para produzir só no penúltimo dia de entrega. Então isso é bem chatinho de fazer. Só que você consegue. Então, assim, o que você pode fazer? Anota aí, pega uma planilha, abre uma planilha agora e vai anotando o nome do cliente, a data da entrega, quantos textos são, o tema, uma coisa bem simples para poder te ajudar a se organizar e evitar que esse problema, né, de atraso, de realmente o texto que você vai entregar para o cliente, ou a quantidade, ou o post de rede social, enfim, atrase. Gente, vocês não podem deixar isso acontecer. Parem de se comprometer com trabalho que vocês não vão dar conta. Eu brigo muito, eu falo muito disso com muito seguidor que se compromete porque o cliente está desesperado, quer fechar rápido e a pessoa vai lá e se compromete a fazer e aí depois não consegue fazer. Então isso é absurdo. A gente, enquanto profissional, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, se você se comprometeu a entregar aquilo, pô, depois de amanhã, você tem que fazer isso para depois de amanhã no máximo. Você tem que entregar de fato depois de amanhã. Uma outra sacada que eu faço, tá, gente? Que realmente eu não combino horário de entrega. Eu nunca combinei, porque eu acho que horário de entrega para mim é uma coisa que me deixa muito presa. Se acontecer qualquer coisinha, pô, se eu tiver uma dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Então, se eu tiver um dia atacada e aí eu não vou entregar, então eu não combino. Por exemplo, me entrega até meio-dia de amanhã. Eu não faço isso. O que eu faço? Eu combino o dia. Então, para mim, meia-noite é dia. Então, já aconteceu de eu entregar 11 horas da noite? Já aconteceu. Eu sempre corro para que isso não aconteça, mas pode acontecer. Então, assim, guarda essa dica no coração. Se você já teve problema aí com atraso, né, de entrega, você vai entender muito bem o que eu estou falando. É uma situação muito chata de você ter que se explicar para o cliente, poxa, por que eu atrasei? Poxa, aconteceu isso. Parece que tudo que você vai falar naquele momento é desculpa. Por mais que tenha acontecido, né, por mais que a gente realmente esteja com aquele problema, eu passei por isso recentemente. Infelizmente foi uma situação maior e acabou fazendo com que a gente atrasasse, mas não foi dentro da produção de conteúdo, foi dentro de uma entrega de um aplicativo. Então é uma coisa assim que é muito chata, você fica assim, eu mesmo que não costumo atrasar, aquilo acabou com o meu dia, acabou assim com minha organização, porque realmente foi uma coisa que foi uma coisa extra que o cliente pediu, mas ainda assim eu gostaria de ter cumprido o prazo, né, que eu disse que daria para fazer, e aí acabou que não deu, porque era bem mais complexo do que a gente imaginou. Então assim, isso é muito desgastante. Então, para vocês não passarem por isso, cara, começa a se planejar hoje. Tô falando um monte de coisa, você tá parando e pensando assim, poxa, Tânia, eu não tenho nem um cliente. Quando entrar o cliente, eu vou fazer isso aqui e vou entregar no outro dia. Cara, beleza, mas você tá pensando pequena. Você tá pensando hoje. Eu tô querendo te mostrar o amanhã. Eu tô querendo falar para você, se organiza hoje, porque amanhã você vai ter um monte de cliente, você não vai estar conseguindo atender a demanda e você vai se enrolar. E aí vai acontecer de você atrasar uma entrega, de você perder a sua credibilidade frente ao cliente. Então isso é péssimo. É péssimo. Legal? Bom, vamos para a segunda coisa. Eu vou pegar a minha cola. Na parte de redator, de produtor de conteúdo, gente, pelo amor de Deus, não cometam erros de português. Poderia parar aqui. Não dá. Se você tem erros, se você tem dificuldade com o português, se você tem dificuldade com alguma coisa, você precisa, para ontem, parar tudo e começar a estudar. Porque você é redator. Você não pode errar mais e mais, sabe? Você não pode errar esse tipo de coisa que é primária. Então, assim, não tô querendo jogar um balde de água fria, não tô falando nada disso, não tô falando para você também ficar vidrado
Mas, né, o que eu estou dizendo para você? Estuda. Estuda, porque a profissão de redator exige estudo. Exige que você entenda as ferramentas, que você leia bastante, principalmente ler. Você precisa ler para você encher teu vocabulário aí de palavras, ter um vocabulário mais vasto para você não ficar repetindo palavras. Isso é fundamental, fundamental. Eu mudei a minha rotina e hoje, né, por causa da minha rotina realmente bem louca, eu tô começando a ler de manhã. Então eu coloquei ali meia hora da minha manhã, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ler. Porque se eu não fizer isso, no decorrer do dia vai acontecer um monte de coisa, vai chegar de noite, eu vou estar morta e não vou conseguir ler. Então assim, se vocês conseguirem já criar uma rotina e incluir esse hábito de leitura no meio, cara, isso é sucesso. Isso vai te diferenciar da maioria dos freelas, eu tenho certeza absoluta. Então pega esse conselho, guarda no coração. Se você tem dificuldade, vem aqui pro YouTube, né? Pesquisa aqui, tem vários professores maravilhosos que dão dicas de português de graça, tem bastante conteúdo de graça. Se você quiser se aprofundar, falar para mim, Tânia, me indica um curso de português, alguma coisa assim que eu realmente tenho muita dificuldade, mas eu amo esse trabalho. O que eu vou te recomendar? Fazer uma grande pesquisa por cursos de concurso, né? Porque assim, os cursos de concurso, eles costumam vender módulos. Eu estudei muito tempo com curso de concurso. Então eu tenho assinatura de curso e vira e mexe eu estou estudando. Eu amo estudar geografia. Então às vezes eu estou estudando sobre coisas que não tem nada a ver com o que eu trabalho, porque eu gosto muito disso. Então assim, o que eu te recomendo? Dá uma olhada nesse tipo de material. Tem ali o que eu posso recomendar, né? Sem merchan, mas eu fiz um curso muito bom do Gran Curso. Então assim, me deu ali toda a base que eu precisava de português, né? Além da escola e tudo mais. Só que assim, realmente é um curso completaço. Você não vai errar, se você pegar firme e estudar, vai ser uma dedicação tremenda. É óbvio que na época que eu fiz, né, eu fiz que eu estava estudando para um concurso público. Então eu adquiri, eu não sei dizer para vocês qual que é o valor, qual que é a média de valor, mas eu posso dizer pesquisa, porque eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E, bom, a parte do erro de português para mim é crucial. Gente, eu já contratei muita gente, já contratei muito redator, dentro da 99 Freelas, e também por fora, né, dentro da minha página no Instagram, eu já contei com bastante gente que hoje está prestando serviço para mim de forma freelancer. Então, assim, se acontecer de eu pegar um erro de português, eu não vou chamar mais a pessoa. Infelizmente, tem coisa... Por quê? Eu vou explicar para vocês. Tem coisa que a gente vê que é um errinho bobo de digitação. Legal. Até aí tudo bem. Tem coisa que... Eu vou te contar o que eu vejo como cliente, tá? Tem coisa que a gente vê realmente como erro de digitação. Resolvo, tranquilo. Para mim não tem problema. Isso acontece comigo. Tem coisa que a gente vê que a pessoa não sabe. Olha a diferença. Tem coisa que a gente vê que a pessoa não sabe, mas que a pessoa está se esforçando para fazer. A gente consegue ver isso lendo. Né? Eu consigo ver isso hoje, com toda a minha prática, já produzi mais de 1000 textos. Eu consigo ver isso hoje. Já revisei mais de 1000 textos. Muito mais de 1000 textos. Então, assim, eu consigo ver isso hoje. Tem coisa que a pessoa realmente não sabe. Agora, o que me mata, o que me deixa, com perdão da palavra, puta, é quando é erro de atenção. É quando a pessoa não revisa a porra do texto. Sabe? Então, quando a pessoa termina o texto e não lê, ela simplesmente terminou, vai te entregar um texto porco, você vai pegar o texto e olha e você fala, cara, não tem como essa pessoa ter lido essa palavra aqui e ter deixado desse jeito. Não tem como, não, sabe? Não é um erro de português, não é um erro de semântica, não é uma concordância, não é nada disso. Eu tô falando de erros que você olha, você bate o olho e você fala, cara, a pessoa não revisou o texto. E quando isso acontece, quando eu pego pessoas que trabalham comigo nesse nível, da pessoa não revisar o texto, eu realmente não chamo de novo. Porque eu não tenho condição de ficar ensinando, né, a pessoa a trabalhar. Então isso é o básico, gente, é o básico. A revisão do texto está muito atrelada aos erros. Eu não estou falando para você que você tem que ser um expert, um professor de português, não é isso. Só que a revisão vai fazer com que você evite de errar, de cometer erros de português. Então, vocês têm que botar a revisão, já pensar, vou fazer um texto, por mais que o texto seja simples, vamos supor, se você pegou um texto para entregar hoje, para entregar amanhã, o que você faz? Você faz o texto hoje e amanhã você para e você revisa ele, que você já vai rever com outros olhos. Você não vai rever no automático, porque a gente tem a tendência de, quando a gente refaz um texto, a gente revê ele no automático. A gente para ali, a gente pensa sobre o texto, a gente começa... a nossa mente, ela completa o que que a gente começa a escrever. Então, muitas das vezes, a gente nem lê o que está escrito ali. A nossa mente que está dizendo pra gente, porque foi a gente mesmo que escreveu, né? Então, como que a gente vai driblar isso? Ou você pede para outra pessoa revisar,
Ou se você trabalhar com equipe, ou você deixa para revisar mais tarde, faz outras atividades no meio, ou você revisa no outro dia. Eu prefiro revisar no outro dia. Toda vez que eu escrevo, eu deixo para revisar no outro dia, para revisar com a cabeça mais fresca. Então, assim, essa é a minha dica, essa é a minha estratégia para você hoje, realmente não errar e não cometer erros de português nos seus textos. Legal? E bom, vamos falar agora sobre a última coisa que para mim assim é terrível, que vai jogar a tua carreira freelancer no lixo. É realmente essa coisa que é muito, muito, muito ruim. Mas antes disso, eu vou pedir para você, se você está curtindo meu conteúdo, se você está gostando, se esse vídeo está sendo útil para você me dar o joinha aqui embaixo, porque eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo e vou conseguir produzir mais conteúdo desse jeito para você. Então ajuda a Tani, tá bom? Vamos lá. Qual que é, deixa eu pegar aqui, gente, que minha tela mudou. O que é essa terceira coisa, né, que eu tava querendo com o nome certo aqui? Plágio. Poderia acabar de novo aqui, né, galera? Plágio, gente, isso é ridículo. Eu já quase infartei com isso, né, porque eu contratei vários freelas. Vou voltar a história, vou contar pra vocês o que é plágio, o que aconteceu comigo e, assim, como vocês vão evitar isso, né? Então, assim, o que é o plágio? O plágio é quando você copia. Você pega uma coisa, você acha que você está abalando, você abre ali um texto, você abre ali um texto da internet, você olha para ele e você fala, poxa, vou pegar aquele texto e vou transcrever com as minhas palavras. E vou só mudar aqui a coisa, mas aí você mantém o título igual, você mantém o subtítulo, você mantém a estrutura muito parecida, você não tem o pensamento próprio, sabe? Você simplesmente copia. Você não é o que você entendeu desse texto, é o que você está copiando de outra pessoa que entendeu. Então isso é ridículo, é muito ruim. Quando eu comecei, tá? Eu vou voltar aqui, falar muito rápido. Quando eu comecei com o freela, eu comecei porque eu estava abrindo uma agência de viagem, que é a Florenza, que ainda funciona até hoje. E a Florenza, a gente estava precisando de muito material para o blog, porque eu queria produzir material, eu queria falar de várias coisas. Então, assim, eu contratei no início 25 pessoas diferentes, 25 freelas diferentes, para poder produzir. Foi mais de 25, que teve foi mais de 25 pessoas. Então eu contratei essa galera para produzir conteúdo para Florenza. E aí eu dividi entre cada cidade. Se você for entrar lá no nosso blog hoje, você vai ver. Então eu dividi entre várias cidades e cada uma eu dei para um escrever. Legal. E aí eu recebi alguns textos que, meu Deus, eu pegava o texto, o parágrafo igualzinho, gente. Pegava o texto, Ctrl+C, Ctrl+V no Google e o parágrafo estava igualzinho o que estava no negócio. Tem condição disso? Você é redator. Se fosse para a pessoa copiar, o próprio cliente copiaria. Não faz sentido ele te pagar para isso. Concorda comigo? Não faz sentido. Então, assim, o que eu vi nisso? Eu vi que tem muita gente que não leva a sério o trabalho como redator. Que acha que ser redator é brincar. Quero pegar aqui 10 textos para entregar no dia e vou sair copiando e sair fazendo isso. Então, não é assim, gente. Para ser redator realmente exige, é uma profissão. É uma profissão que dá para você ganhar bem? Com certeza. Eu, Tani, teve mês que eu estava ganhando 5, 6 mil só com redação. Só com redação. Desses 25 que entraram, que eu conheci, desses mais de 25, eu acho que foi uns 27, 28 mais ou menos, uma pessoa só sobrou. Que foi uma pessoa que trabalha comigo até hoje, que é a Paula. Ela hoje é minha redatora oficial. Então eu não tenho mais tempo de ficar escrevendo muita coisa, então é a Paula que domina tudo isso. Então, hoje, daqueles 28 que começaram lá, a Paula que tá comigo até hoje. E eu vou contar um segredo pra vocês, vou contar uma coisa que, assim, não vou expor porque ela lida muito bem com isso. Mas a Paula não enxerga. Qual que é a tua desculpa, entendeu? Qual que é a minha desculpa? Não há desculpa. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem que se desafiar todo dia, que quebrar os próprios medos todo dia. E isso, pra mim, por si só, já é motivador. E a Paula foi a melhor pessoa que entrou na minha vida disso. Foi a melhor redatora que eu já tive até hoje. A Paula escreve, para vocês terem ideia, eu vou até mandar esse vídeo para ela nem sabe disso. A Paula escreve de um jeito que eu tô lendo um parágrafo e eu falo, poxa, eu incluiria uma frase assim, eu incluiria isso aqui no parágrafo dela. E aí eu incluo. Quando eu chego embaixo, a bicha não falou o que eu acabei de falar, aí eu volto e apago que eu incluí, porque ela já falou. Então, com o tempo, eu falei, não, deixa eu terminar de ler tudo que ela escreveu para ver se ela não fez igual a mim. E acontece disso ainda. Então, assim,
eu e ela, a gente pensa muito parecido. Escreve extremamente bem. Eu não consigo imaginar os desafios que a Paula enfrenta para poder trabalhar com isso. E hoje ela é a minha principal redatora. Então, assim, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa para você copiar. Tudo é técnica. Se eu for ficar falando de técnica aqui com vocês, realmente é algo bem mais específico, né? Algo bem mais complexo. É algo assim que não tenho como ficar falando isso aqui no YouTube, porque realmente é uma bagagem de vida, uma história, né, que eu construí. E assim, o que eu posso fazer para você é dar uma olhada nos meus conteúdos lá no Insta. Tem de tudo de forma gratuita, né? Tem os conteúdos, né, lá no feed. Tem alguns conteúdos falando sobre quanto ganha redator. Aqui no YouTube também tem vários conteúdos falando sobre como cobrar, então assim, já tem uma grande visão minha dessa parada. Agora, em relação ao plágio, o que eu posso dizer para você? Para você evitar de cair no plágio, né? Gente, baixa o Copy Spider, é um programa gratuito. Então, assim, você vai conseguir verificar o plágio, verificar se o teu texto está compatível. E cria essa regrinha de, no início, você não enviar texto sem passar no copy. Que aí você vai conseguir ver se ele está com a similaridade alta. Tá, gente? Então, tenta fazer isso, né? Eu acredito que essas 3 regras vão poder ajudar você demais aí a evitar perder tempo, a conseguir fidelizar teu cliente. Porque o meu objetivo como freela não era só finalizar o meu trabalho e entregar minha grana. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era realmente formar uma carteira de clientes, para que eu pudesse ganhar cada vez mais. Então foi assim que eu consegui ganhar 5, 6 mil como redatora. E nesse momento eu estava trabalhando eu e a Paula me ajudava em alguns momentos. Então assim, era eu e a metade da Paula. E eu consegui ganhar isso. Então assim, é real, dá para ganhar grana, não é fácil, é muita técnica, é muito estudo, mas você tira de letra se você realmente tiver dedicação e falar, pô, hoje eu quero mudar minha vida. Eu vou começar com isso. Foi assim que eu comecei. Eu sempre fui empreendedora, sempre desde 14, 13 anos, que eu viajava com minha família e levava pulseirinha para vender na praça. Então essa sou eu. É nato, empreender para mim é nato. Só que eu descobri realmente o mundo online, o mundo digital, dentro da 99 Freelas e descobri sendo redatora. Então eu comecei sendo redatora. E hoje eu tenho 4 empresas e estou fundando a quinta. E cada uma de uma coisa diferente. A gente tem mais de 12 pessoas trabalhando ao todo conosco. E assim, para mim, eu vejo isso, né, como uma história de superação, porque eu não sou rica. Né? Eu realmente tenho muito esforço, muito trabalho, muito suor. E tudo isso com base em um foco, uma estratégia. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. E é isso que, né, que eu vim passar aqui para você hoje. Eu vim trazer para você essas 3 dicas mastigadinhas, em pouco mais de 25 minutos aqui para fazer você não errar como redator e te dizer que você está escolhendo, né, a melhor profissão para começar. Porque não exige tanta experiência, tanto esforço, tanto tempo de estudo. Todas as outras coisas que você for ver no mundo online, realmente vai exigir de você um pouquinho mais. E trabalhar com redação não vai. E eu tenho realmente um presente para vocês aqui embaixo, né? Se vocês tiverem interesse em aprofundar e conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar aqui no link, não vou ficar falando disso, porque realmente não curto trazer isso assim, mas tá aqui para vocês o que eu preparei para poder ajudar vocês nessa jornada. Vou convidar vocês a ver comigo, tá bom? E até o próximo vídeo.